Queridos, a paz do Senhor Jesus, e estamos aqui com mais questões e vamos falar um pouquinho hoje sobre uma questão muito interessante. Qual é o nosso maior inimigo, né? A gente vai saber, a Bíblia mesmo vai dizer que nós não lutamos contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades e tudo mais. Mas o nosso maior inimigo será o diabo, até porque o nosso Jesus, ele venceu o diabo, ele despojou principados e potestades, e a Bíblia diz que ele colocou o inimigo debaixo dos nossos pés, e também diz que Deus, que Jesus nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força e todo o poder do inimigo. Então nós temos um diabo derrotado. Mas por outro lado, talvez o nosso maior inimigo seja, talvez não, eu afirmo com toda certeza, nosso maior inimigo, nós temos um diabo que já é derrotado, que Deus já entregou nas nossas mãos, que Deus já venceu todas as suas artimanhas e todos os seus laços para que nós, e nos deu também autoridade para nós militarmos e irmos contra toda a militância de Satanás contra as nossas vidas, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer parar o teu propósito, quer parar a tua vida, ele quer ceifar as nossas vidas, mas Deus nos deu vida e vida em abundância, né? Tiago ele vai dizer algo interessante. Tiago vai dizer assim que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Ele não vai dizer que somos tentados pelo diabo, que somos tentados por Satanás. Ele vai dizer pelas próprias concupiscências. O que são concupiscências? São os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, ou seja, aquela inclinação que está dentro de nós de fazer o mal, de querer aquilo que não agrada a Deus, de buscar aquilo que sacia a carne, Nós somos tentados por esses desejos, que é o desejo de uma natureza adâmica que está dentro de nós. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a natureza do segundo Adão, que é Cristo Jesus, Só que nós temos uma inclinação voltada para a carne. A Bíblia vai dizer, por exemplo, lá em Gênesis 6:5, que o homem ele tem a inclinação para aquilo que é mal desde a sua mocidade, desde criança, ele já nasce com essa inclinação de fazer aquilo que não agrada a Deus, de fazer aquilo que não é mal, que é mal. Ou seja, nós já temos essa inclinação dentro de nós, nessa vontade de pecar contra o Senhor, essa vontade de fazer aquilo que é reprovável, que não é agradável a Deus, Essa vontade, ela desaflorada em nós e colocada em prática dá luz ao pecado. O pecado consumado, a Bíblia diz que gera morte, Aí o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fato é que nós recebemos uma nova vida e somos recriados em Cristo Jesus quando nós temos um encontro com Jesus, Quando nós começamos a fazer parte, ser filhos de Deus, fazer parte da família de Deus. Só que nós vamos ter que lutar muitas vezes contra o nosso eu a vida toda, porque está aqui dentro e nós precisamos negar a nossa carne. A carne não morre, ela precisa ser negada. Tanto é que Jesus, em Mateus 6, do 21 ao 23, ele diz assim: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, eu tenho que negar a mim mesmo, negar os meus desejos, negar as minhas vontades, porque eles estão submetidas à vontade de Deus. Então, Satanás ele apenas usa essas ferramentas, que é o próprio mal, que já está causado, que está dentro do ser humano, essa inclinação para o mal, já devido à desobediência, devido ao pecado, e ele apenas, digamos assim, que ele trabalha dentro de tudo isso. Ele trabalha dentro de tudo isso, é arquiteta, então ele sempre vai colocar os pratos ali, pratos que você já deseja, pratos que você já quer, mas sabe que tem que negar, E quando concebemos o pecado ele vai gerar morte em nós, morte espiritual e futuramente uma morte física também, mas futuramente uma morte eterna, a separação entre nós e o Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre pecado para finalizar esse primeiro tempo, a concepção de pecado, no grego pecado hatar, que significa errar o alvo, Pecado não é algo rotineiro, não é algo que você faz todos os dias. Pecado ele tem que ser algo que não foi planejado, Muitas vezes vamos pecar, mas não não temos o hábito, Então o crente ele pode pecar, mas o pecado tem que ser, não devia ter feito isso, acabei falando que não devia, fiz o que não devia, e imediatamente nos arrependemos e buscamos aí
o perdão do Senhor e se aproximamos novamente do trono da graça. Né? Outra palavra usada na Bíblia é rachar, que significa ser ímpio. Né? Outra palavra usada na Bíblia também, ramar, que significa enganar. Outra palavra usada na Bíblia é mahal, que significa maal ou mahal, não vou saber exatamente o grego aqui, mas significa transgredir. Na outra palavra, a quarta palavra que eu quero citar aqui, patache, que significa seduzir. Quinta palavra, casal e nabichel, que significa ser insensato, né? E a última palavra é baash, que significa ser impuro, né? Então, essas palavras elas vão designar o pecado, né? O transgressor, aquele que engana, aquele que é ímpio, aquele que é insensato, né? Aquele que é impuro, né? Mas o pecado ele é a desobediência, é deixar de fazer a vontade de Deus, ok? Eu volto a qualquer momento, quero explanar um pouquinho mais, falar sobre o conceito de salvação, né? A gente já fala sobre o pecado, mas quero falar sobre o conceito de salvação, soteriologia, né? A doutrina da salvação, salvação que para nós tem três processos, né? Nós somos justificados em Cristo, nós somos regenerados e nós estamos num processo de santificação até a estatura de varão perfeito, ok? Deus te abençoe e eu volto a qualquer momento.